Bom dia, meus amigos do Rio Maframix. Para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, pela web rádio do Rio Maframix ou logo mais pelo nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Hoje comigo nós entrevistamos a psicóloga Cíntia Carpe Gomes. Ela que é psicóloga, atende na Clínica Sion e hoje vamos falar sobre transtornos alimentares. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre no nosso Facebook, você que nos ouve pelo web rádio. Deixe seus comentários, suas perguntas, vamos fazer ao vivo. Cíntia, bom dia, seja bem-vinda no Rio Maframix. Bom dia, obrigada. Vamos lá, transtornos alimentares, o que é isso? Então, os transtornos alimentares, eles são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, tá? Ele pode levar ao emagrecimento extremo ou obesidade, ou seja, ao emagrecimento extremo por causa da inadequada redução alimentar que as pessoas fazem, né? Ou devido à ingestão de grandes quantidades alimentares. Entre outros tipos de doenças também que podem levar devido a isso. Lembrando que, assim, para ser considerados transtornos alimentares, a pessoa precisa ter um tempo que está ocasionando esse tipo de comportamento, né? Porque, assim, existem pessoas que estão fazendo regimes, controles alimentares e tal, que não significa uma patologia. Então, para ser uma patologia, é preciso algum tempo estar acontecendo, né, esse comportamento para que a gente possa diagnosticar como uma doença. Muito bem. E esses problemas alimentares, eles podem desenvolver para outros tipos de doença, Cíntia? Ou eles acabam ficando ali mesmo no transtorno? Sim, não. Eles podem, assim, a gente pode ter outras comorbidades associadas, né? Assim como eles podem vir de outras doenças, né, que são predispostas a as pessoas terem esses transtornos alimentares, eles podem desenvolver outras doenças, né, porque a gente está reduzindo o corpo da alimentação, então você pode ter várias consequências devido a isso, né. Cada tipo de transtorno alimentar ele traz algum tipo de doença que podem vir disso, né? E assim como você está ingerindo muitos alimentos também, você pode estar levando a obesidade, entre outras comorbidades que podem estar vindo em consequência disso. E para tratar isso, como é que faz? Então, a gente sempre lembra assim, os pacientes que é preciso sempre uma equipe multidisciplinar, tá? A gente precisa de um médico, principalmente um endocrinologista e um psiquiatra, tá? Porque lembrando que são doenças de cunho emocional, né? Então o psiquiatra ele precisa estar participando disso intensamente, porque muitas vezes a pessoa precisa tomar medicações, né? Precisamos também de uma terapia, né, com um psicólogo para estar tratando as causas emocionais, da onde vem, o porquê está vindo disso, né? Lembrando que assim muitos jovens têm essas doenças em função muitas vezes de um bullying, de coisas que estão escondidas, de coisas que já aconteceram na infância, né? Que eles nem percebem e está desenvolvendo isso. Então a gente precisa do psicólogo para estar tratando isso e também da ajuda da nutricionista, né? Até porque são doenças associadas a distúrbios alimentares, então a gente vai estar precisando novamente estar colocando tudo em ordem, a pessoa vai precisar novamente aprender a comer adequadamente, a como ingerir os alimentos, então a gente precisa muitas vezes não, junto do nutricionista ou um nutrólogo, né? Que é um profissional também que está vindo auxiliando muito nesses tratamentos dos transtornos alimentares. Cíntia, uma coisa muito interessante também que para quem vive essa doença, esse transtorno, muitas vezes nem ele não sabe, né, que está passando por esse transtorno. Como identificar? Como que a família pode ser um agente ali de colaboração? Sim, assim, a pessoa, o indivíduo que está passando por isso, lembrando assim que os principais transtornos alimentares que nós temos hoje, que inclusive eles são patologias descritas pelo DSM, né, o CID-10, a anorexia nervosa e a bulimia. São os dois principais transtornos que a gente vê, tá? Então, assim, o indivíduo que está passando por isso, ele tem uma percepção que está acontecendo isso com ele, tá? Só que são doenças, muitas vezes, que são escondidas, tá? Principalmente a bulimia. O indivíduo tem vergonha do que está acontecendo. Por quê? Vou explicar um pouquinho mais ou menos como ocorre a anorexia e a bulimia.
A anorexia, na verdade, ela é uma redução dos níveis de alimentação, tá? A pessoa, ela para de comer ao extremo. Por quê? Porque ela tem uma preocupação excessiva com o peso, ela quer emagrecer, e ela não consegue uma deturpação como ela se vê. Tá? A pessoa está magra ao extremo e quando ela vai ao espelho ela não percebe isso. Ela acha que ela continua gorda, então ela se baseia totalmente no peso e na forma física. Tá? Então ela não consegue se ver. Então, assim, ela sabe que ela está diminuindo porque ela quer o tempo todo emagrecer, emagrecer, emagrecer. Tanto é que ela vai evitando as alimentações em grupo, comer na frente das pessoas, ela vai mostrando pra gente de várias formas assim que ela não quer se alimentar, ela evita alimentos, né? Ela já começa a evitar comer na frente das pessoas porque as pessoas vão começar a perceber que ela não está se alimentando, ou não está se alimentando direito, né? Então, coisas assim do tipo, tudo que é para se esquivar da alimentação. Por quê? Porque ela quer, de qualquer forma, perder peso. E a bulimia já vem de uma maneira diferente. A bulimia são excessos alimentares, tá? A pessoa tem uma compulsão alimentar e aí ela arranja outros métodos para emagrecer ou para perder esse alimento que ela ingeriu, tá? Ou seja, ela provoca vômitos, ela ingere alguns tipos de laxantes, tá? Tudo em função de perder aquilo que ela ingeriu demasiadamente. Tá? Ou ela também começa a ir demais para a academia, fazer exercícios físicos de uma maneira assim intensa ao extremo. Tá? Essas pessoas com bulimia, elas têm muita vergonha, assim, porque quando elas começam a compulsão alimentar, elas se alimentam de uma maneira assim inadequada e assim é muito compulsiva. Tá? Então elas sentem vergonha, elas também não querem que as pessoas descubram que elas estão provocando vômitos ou que elas estão fazendo uso de laxantes. Então, assim, a família tem que ficar sempre muito atenta, tá? Porque esses pacientes, eu pelo menos vejo que eles sempre querem nos mostrar que eles estão passando por alguma doença, tá? Que eles não estão bem, que não estão legais. Então, eles nos deixam pistas. A gente tem que sempre estar atento aos nossos adolescentes, principalmente, porque são doenças que elas acometem mais mulheres e, sobretudo, jovens, tá? Então, você vai percebendo, você percebe alguns sinais, né? Na anorexia, a magreza extrema, né? Você começa a perceber que a pessoa só fala disso, só fala em emagrecer, o tempo todo ela está falando que não pode comer, que esse alimento engorda, ou muitas vezes você percebe a pessoa fazendo contagem de caloria para não se alimentar, né? E na bulimia você consegue perceber até alguns sintomas físicos na pessoa. Por quê? Ao provocar o vômito, ela começa a ter marcas nos dedos, tá? Porque coloca o dedo, né, na garganta para induzir o vômito, então ela começa a ter machucaduras nos dedos. A pessoa começa a ter alguns problemas, irritações frequentes na garganta, em consequência da indução do vômito. Alguns problemas intestinais também. Por quê? Porque ela está fazendo uso de laxantes. Então, elas sempre nos deixam algumas pistas que a gente tem que estar sempre atento, né? Eu sempre falo que os pais têm que estar sempre muito atentos aos jovens. Eles deixam esses sinais, né? Mas muitos pais, às vezes, na correria do dia a dia, nos dias corridos, começam a não perceber esses adolescentes com esses problemas. Uma das questões também é que, na anorexia, para as meninas muito novinhas, acontece o quê? Um atraso na primeira menstruação. Tá? Porque um dos sinais da anorexia é a menstruação, ou que ela pare, não ocorra mais, ou que ela atrase a primeira menstruação. Né? Então, as mães também têm que ficar sempre atentas a esses comportamentos dos filhos, a esses acontecimentos, a esses eventos que as filhas passam, né, para acompanhar se está certinho, se a filha está menstruando ou se não veio, o porquê, o que está acontecendo. Então, sempre tem que estar de olho no seu filho para ver o que está acontecendo, né? As escolas também, na verdade, são grandes aliados, né? Porque como as crianças ou os adolescentes passam muito tempo nas escolas, os professores muitas vezes são os primeiros, às vezes, a perceber esses distúrbios, né? Eles veem os alunos provocando vômito ou com esse comportamento alterado, né? Então, muitas vezes, eles conseguem identificar esses transtornos alimentares por estar passando muito tempo com esses jovens, né? Então, eles são fortes aliados aos pais a estar identificando esses transtornos para a gente.
Cíntia, esses transtornos alimentares é uma doença de jovens, então? Ela basicamente, assim, a ocorrência dela incide muito mais em mulheres do que em homens, né? E nas mulheres, a maioria são em pessoas jovens, né? Até por conta, assim, que a gente fala que a causa dos transtornos alimentares é devido à nossa cultura, né? A cultura da magreza. A gente pode ver que, assim, hoje o culto das pessoas é para que sejam magras, né? As pessoas são muito preconceituosas com as pessoas obesas, as vitrines são feitas para pessoas magras, né? Existe uma cultura do magro hoje em dia, né? E os jovens são os que mais acabam sendo acometidos por isso, assim, né? As meninas por querer estar umas iguais às outras, querem o corpo magro e às vezes de um regime, por querer estar emagrecendo, vão entrando nesses transtornos, vão virando patologias em função da cultura que hoje nós temos, que é uma cultura da magreza, né? Você pode ver, assim, as próprias modelos hoje, elas não vestem tamanhos. É pouco ainda que vem entrando as modelos plus size, né? Mas a maioria são as modelos que vestem o quê? 36, 38, que são moldes que, assim, não existe. A maioria das pessoas é 40, 42, não é no 36, no 38, né? Eu cheguei muitas vezes em algumas lojas que só vendem tamanho 38, 36, não vem o maior, né? E muitos pacientes meus eu trabalho muito com avaliação também para cirurgia bariátrica, né? Tenho muitas avaliações, faço muito isso para os médicos, avaliação da cirurgia bariátrica, você vê que as pessoas reclamam que não tem. E a moda também, as roupas bonitas, mas na moda, são para pessoas magras, não para pessoas obesas, né? Então eu vejo as pessoas reclamando muito isso, as pessoas que eu faço avaliação, que não se tem roupa, não se tem modelo adequado para elas, em lojas que não vendem, são maltratadas. Então você vê que ainda, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura da magreza. Da magreza. E você está falando isso do bullying, né? Olha só o bullying que eu levei aqui durante a nossa entrevista. O Jonas Aide, um abraço para você, Jonas, está falando assim: Douglas, aproveite os conselhos e pare de comer. O Jonas, e o pior é que o Jonas é um modelo plus size. Você veja como a gente está falando dessa questão, né, que o gordinho ele sempre tem um preconceito, não sei se é um preconceito, mas já está na sociedade, né? Lá o gordinho. E as pessoas brincam mesmo. É uma idade difícil para a adolescência porque ali é um turbilhão na cabeça de um jovem. Muito. Muitas mudanças, né? Mudanças hormonais por conta da transição da infância para a adolescência. Então, assim, a readaptação à nova identidade. Então, assim, são muitas mudanças, né? E esse é um período bem propício para essas doenças, esses transtornos alimentares estar acometendo esses jovens por conta já dessas mudanças que trazem, né? Então, eles são muito propícios a terem esses transtornos. E isso daí também pode se encadear. Ele vem, é como se fosse um cruzamento, né? Vem de tudo que é lugar e vai para todo que é lugar. Sim. Uma pessoa com transtorno alimentar, ela pode desenvolver outras doenças ou de outras doenças podem vir. Pode. Então, existem algumas doenças que a gente tem que ficar de olho, que são doenças, são transtornos de ansiedade, transtornos do humor. Todos eles podem nos trazer as doenças alimentares associadas, né? Então, a gente sempre fala que tem que ficar de olho nesses transtornos, porque eles são transtornos que fazem com que a gente seja propício a ter outras doenças, né? Então a gente tem que sempre ficar de olho a pessoas que já tiveram essas doenças ou que estão tendo essas doenças, para que não ocorram outras que vá vindo uma bola de neve e acumulando mais transtornos, né? Tá certo. Uma coisa que eu até perguntei ontem nós entrevistamos aqui a doutora Regina, ela é dermatologista, e nós falamos sobre o cuidado de você ter com a pele, você ir também no médico, né? Sim. E até fazer uma comparação com o dentista, porque o dentista, ele recebe... todo dia você liga a TV e tem propaganda de creme dental, de escova. Sim, então, para prevenir. Procure seu dentista regularmente, procure seu dentista. O psicólogo também, uma consulta com esse profissional também seria interessante, uma vez por ano, uma periodicidade, para ter um papo, conversar. Olha, eu sempre... identificar esses possíveis transtornos. Eu sempre digo assim, na verdade, o acompanhamento com o psicólogo seria uma coisa que todo mundo deveria fazer,
né? Não só quando você tem problemas, né, pré-estabelecidos ou problemas que você já vem trazendo, mas todo mundo deveria fazer um acompanhamento com um psicólogo, muitas vezes até para se conhecer, para o autoconhecimento, né? Nós que acabamos nos conhecendo muito pouco, né? E às vezes dificultamos até essa identificação de algumas doenças e alguns transtornos, né? A gente se preocupa muito mais e é muito mais fácil você conhecer ao outro, identificar características no outro do que a nós mesmos. E aí muitas vezes acontece algumas coisas com a gente se pega e fala: nossa, mas eu sou assim, eu ajo dessa maneira, de determinada forma, mas é porque a gente se conhece muito pouco, né? Então eu sempre falo que um psicólogo é indicado não só para pessoas que já têm uma doença ou já vêm com alguma queixa pré-estabelecida, mas para as pessoas até mesmo procurar para se conhecer, né? E muitas vezes para prevenir essas doenças, porque as doenças alimentares elas também podem ser prevenidas, né? E justamente também para os pais, lembrando isso, que muitas vezes os pais podem vir para alguns acompanhamentos, lembrando que eles são as primeiras pessoas que podem estar prevenindo isso, né? Porque a gente previne as doenças alimentares desde criança. A gente tem que ensinar os filhos a ter bons hábitos alimentares, ensinar eles o melhor local de se alimentar, né? Lembrando que frutas, verduras são alimentos assim ricos e importantíssimos na alimentação, os horários, quantas vezes a gente se alimentar, né? Assim, não é que não se possa comer besteira, não, mas tem os horários certos para comer as besteiras, para comer as coisinhas que as crianças gostam. A gente também não vai privar eles disso, né? Mas sempre ensinando eles a maneira correta de se alimentar, né? Ensinando uma dieta saudável, de que maneira a criança, assim, tem muitas crianças que se alimentam na frente da TV, sentado no sofá. Não, isso também é importante. A gente acha, não tem nada a ver. Tem sim, né? Criança tem que se alimentar sentado na mesa, com uma postura correta. É importante também ter à mesa sempre os pais, a alimentação com a família inteira, né? O momento da alimentação a gente sempre sabe que é um momento de junção da família. Ele é importante, por quê? Porque ele também traz um diálogo. O diálogo é uma outra coisa muito importante para as crianças e adolescentes, porque desenvolver esse diálogo, porque eles sabem que eles têm um canal aberto aos pais, a sempre estar vindo falar para eles de alguma coisa que esteja acontecendo, né? Muitos jovens não têm esse canal de comunicação com os pais, então eles já estão identificando esses transtornos alimentares ou um próprio bullying que possa estar acontecendo e não falam para os seus pais, não procuram ajuda, porque não tem esse canal aberto, né? Então ele precisa ser construído desde a infância com as crianças, né? Outra coisa também, a gente precisa ensinar a criança, porque é essencial a autoestima, porque a autoestima está totalmente ligada aos nossos transtornos alimentares, né? Porque nos transtornos alimentares as pessoas têm uma perturbação com a identidade, né? Com a autoestima, como ela se vê. Então, está ensinando essas crianças a observação disso, a se aceitar as diferenças um do outro, né? Então, isso é muito importante também. Uma outra coisa que a gente lembra que é importante é falar sobre alimentação e não falar sobre peso, né? É importante falar sobre alimentação saudável, em como se alimentar e não colocar um enfoque para o peso. Ah, você está gordinho, você está isso. Não, mas lembrando, poxa, vamos se alimentar melhor, vamos comer saudável, isso nos ajuda. Exercícios físicos também, né? Ensinando as crianças e os filhos desde pequenos a fazer exercício físico. O exercício físico não é só para emagrecer, né? É para as pessoas serem saudáveis, né? Eu lembro disso porque eu levei um pito muito grande do meu cardiologista, porque eu já tenho, né, pressão alta já em função do meu pai, que tem e tal. Então, ele fala assim: Cíntia, vamos evitar isso, né? Você é nova hoje, você já, né, tem só a pressão alta, as outras coisas estão controladas, mas, assim, vamos evitar que você precise tomar os 10, 9 tipos de remédios que teu pai toma. Vamos fazer exercício físico. A gente acha que, né, não é necessário, é magro. Não, mas é importante, né? Então, o exercício físico não é só para quem quer perder peso, para quem está gordinho, né? São para todas as pessoas. E a gente ensinando isso, bons hábitos, a gente vai estar evitando que esses transtornos possam vir, né? Lembrando que esses transtornos eles vêm devido ao ambiente que a gente vive, né? Aos ensinamentos que a gente vai crescendo, aprendendo. Então, eles são fundamentais para uma prevenção desses transtornos. Tá certo. Hoje em dia as pessoas também têm... os tratamentos têm evoluído muito. E tem
terapias alternativas. Sim, existem várias alternativas. Como que você vê essas terapias alternativas? Olha, eu sou muito favorável às terapias alternativas, certo? Principalmente as terapias de florais, né? É até uma especialização que eu estou buscando fazer. Eu acho que ajuda muito em muitos transtornos e nos transtornos alimentares também, né? Tem alguns florais que eles são super indicados para isso, né? Para o controle de peso muitas vezes, ou mesmo para as pessoas com ansiedade, né? Que é um transtorno ligado a esses transtornos alimentares. Mas assim, lembrando sempre, gente, que assim, os florais é uma das alternativas. Ela também tem que estar enganjada naquela equipe multidisciplinar que a gente tem que estar trabalhando, né? Então ele pode ser usado, a busca de uso do florais, mas precisa também ainda, tá? Com um profissional da área da psicologia, um profissional da nutrição, né? Para estar trabalhando junto. E também o profissional médico, né? Muitas vezes não vai se usar os remédios, né? Da indústria farmacêutica, mas sim, né, as terapias alternativas, mas precisa também estar acompanhando com o endocrinologista, né? Porque existem alterações, essas doenças alimentares, elas trazem várias alterações ao nosso metabolismo, né? Por conta da muita ingestão de alimentos ou da falta deles no nosso organismo. Então, a gente precisa, mesmo assim, sempre uma equipe multidisciplinar estar trabalhando com esses pacientes. Para estar cuidando. É uma coisa muito interessante que a gente pode pensar, assim, fazer uma leitura superficial, mas os transtornos alimentares, eles estão muito ligados em tudo que a gente faz. Sim. Porque quando você fala em qualquer área da saúde, a primeira recomendação médica é exercício físico e cuidar da alimentação, né? Exatamente. Sempre está se remediando, ou melhor, sempre se prevenindo para que não está se remediando. Foi o que o teu cardiologista falou, né? Vai cuidar do teu físico para não ter problema depois mais grave. E eu até ia te fazer uma pergunta para nós finalizar a nossa entrevista, e você acabou respondendo no decorrer da nossa conversa. Formas de prevenção é o cuidado mesmo, né? A família está de olho, a própria pessoa está se policiando, sabendo que a hora que ela precisa a hora que ela sentir a necessidade de procurar ajuda, ela tem que ir. Ela tem. E assim, um detalhe engraçado que uma vez, assim, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Saúde de Mafra, né? E eu trabalhava no CAPS lá. E aí nós trabalhávamos com 2 psiquiatras, e um deles, uma vez, falou para um paciente que o paciente perguntou: doutor, o que você vai me receitar e tal? Ele falou assim: eu vou te fazer uma receita para você. E aí ele pegou o receituário e colocou ali: número 1, sono adequado, dormir adequadamente. 2, exercícios físicos. 3, tomar água. E 4, alimentação saudável. Aí o paciente olhou para ele e falou assim: mas isso é receita? Eu coloquei no receituário para vocês entenderem que isso são indicações médicas. É como se fossem remédios, né? Porque as pessoas acham que isso não é medicação. Então, o médico falar para você que você tem que tomar mais água adequadamente, ter uma boa noite de sono, se alimentar adequadamente, fazer exercícios físicos, são receitas, são remédios também que todo mundo precisa seguir, né? Então, eu sempre falo que todo médico deveria, junto com os outros medicamentos que ele receitar junto esses 4 itens, né? Num receituário, porque muitas vezes a pessoa só acha que é indicação médica quando está no receituário, né? E uma outra coisa que é importante também a gente ressaltar, que assim, quando a gente identifica pacientes com transtornos alimentares, é muito importante assim, o não julgamento, né? Você entender esse paciente, acolher essa pessoa, acolher ela, né, para estar ajudando ela, porque o julgamento é uma das coisas assim muito graves nesses transtornos e que fazem as pessoas muitas vezes se esconderem ou não quererem o tratamento, né? Então é muito importante que a gente não julgue as pessoas, né? Reconheça, aceite, né? Entenda, acolha essa pessoa, né? É muitas vezes importante que as famílias também procurem ajuda, não só o paciente que está com a doença pré-estabelecida, mas a família procure ajuda também do profissional. Meu trabalho, ele baseia-se sempre na terapia sistêmica, né? Então a gente trabalha a família como um todo, né? Trazer essa família para o atendimento, porque os familiares, amigos, a escola, eles são fundamentais não só em reconhecer as doenças, mas no tratamento delas também, né? E muitas vezes a família ela precisa ser ajudada tanto quanto o paciente também, né? A aceitar, saber como conduzir esse tratamento no auxílio
para melhora. Então é muito importante que a família venha para esse tratamento também junto, né? Não só na hora de reconhecer, mas na hora de tratar, porque são fundamentais para ajudar essa pessoa com essas doenças alimentares. Tá certo. Olha só, o Jonas Aide está falando aqui para nós. É verdade, preconceito é uma coisa séria, afeta diretamente a vida dos jovens. Parabéns pelo tema. Obrigada. Ele pegou aquele pedacinho que nós conversávamos. A Leanise falou um termo novo aqui, a Leanise Martins, ela diz assim: Cíntia, o que você pode me dizer sobre a psicogenealogia nesses transtornos? Olha, eu não tenho muito conhecimento desse termo ainda, né? Então, que eu não conheci também. Eu não tenho conhecimento muito desse tema, não, da psicogenealogia, tá? Não posso falar muito porque realmente não é do meu conhecimento ainda, isso. Cíntia, para quem quiser continuar esse bate-papo com você, né? Consultar lá no seu consultório, como é que faz, como é que entra em contato contigo? Tá, então assim, eu trabalho na Clínica Sion, né? O mais conhecido onde trabalha é o Dr. Sidney, que todo mundo conhece, o nosso otorrino conhecido da cidade. Então, assim, você pode entrar em contato lá na clínica, né, através do telefone lá, 3642-5010. Porém, sou eu mesma que faço as marcações de consulta, então as secretárias lá vão estar sempre passando o meu contato, né, eu faço diretamente através do meu celular. Eu acho mais, para muitas pessoas fica mais tranquilo falar diretamente comigo, né, muitas pessoas às vezes ficam incomodadas em falar com terceiros, em procurar ajuda de um psicólogo. A gente sabe que esse preconceito ainda existe, as pessoas ficam um pouco incomodadas, então eu faço as marcações de consultas através do meu telefone, né, do meu celular, é o 996700876. Esse telefone também tem WhatsApp, então as pessoas podem me procurar, podem estar marcando uma consulta, eu atendo alguns convênios, né, também. Então as pessoas podem estar procurando para conversar muitas vezes sobre o tema, para esclarecer. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas: será que eu tenho algum transtorno? Ou como eu posso me cuidar? Ou eu estou identificando que eu estou entrando em alguns desses quadros, como é que eu posso me ajudar? Como é que eu posso trabalhar isso, né? Ou algumas famílias, né? Olha, eu tenho um filho assim, estou observando algumas questões, estou procurando ajuda para como trabalhar com ele. Ou muitas vezes a gente não sabe nem como chegar nessa pessoa, porque é muito difícil, às vezes, a pessoa reconhecer. Ela sabe, mas ela reconhecer para procurar ajuda. Então, às vezes, a família vem para o atendimento para poder estar ajudando essa pessoa a procurar ajuda, para depois estar trazendo essa pessoa, né? Então, eu estou à disposição a qualquer momento que as pessoas precisem, né? Então, assim, para estar fechando isso, eu queria dizer para vocês assim que o transtorno alimentar, ele não é um capricho, tá? Não é uma birra, como muitas pessoas acham, ou uma extravagância, né? Estou comendo demais. É um profundo adoecimento da mente e do corpo. Não é frescura, não é estilo de vida querer emagrecer muitas vezes. Não é brincadeira. É uma doença muito séria e que pode levar à morte, tá, gente? As doenças, os transtornos alimentares, eles têm um índice de morte muito grande, tá? Então, é uma doença que precisa ser reconhecida e precisa ser tratada sim, e o quanto antes, tá? Porque os índices de morte por causa dos transtornos alimentares, eles são muito altos hoje em dia, muito alto mesmo. Então é preciso um alerta aqui para as pessoas, né, para os seus jovens, para as mulheres, né, para estar procurando ajuda, para estar reconhecendo isso, porque é uma doença muito séria. Não é frescura, não é birra, não é nada disso, tá, gente? É uma doença, e uma doença que tem cura, mas ela precisa ser buscada ajuda o quanto antes. Muito bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% da população vive ou convive com algum transtorno psicológico. Então, nós estamos em 4 aqui. Sim. 2 de nós possivelmente tem algum transtorno. Com certeza. Né? Então, assim, é muito importante que a Cíntia falou, você procurar esse cuidado e não levar para o lado não quer, birrento, né? Para se aparecer. Tem um transtorno, tem que ser cuidado. E acho que o papel da família é levar amor, levar carinho, abraçar, né? Acolher. Exatamente, acolher e ajudar, né? Porque eu sempre falo que assim, existe a pessoa que ficou doente, mas a família também acaba ficando doente junto, né? Então a família também precisa tanto acolher quanto também vir para um tratamento, né? E eu vejo assim também, para os pais, né? Se eles não cuidam quando está começando, depois tem o gasto financeiro. Sim, é muito mais difícil. Emocional, tudo mais complica. Então, tem muitos jovens que acabam parando no hospital, precisam ser internados, né? Entram num grau extremo, quando os pais percebem, eles caem doentes e precisam de serem
internados, precisa ficar muito tempo, muitas vezes até uma UTI, Sim. coisas, né? Recentemente a Globo trouxe no programa da Malhação lá, né? Trouxe alguns episódios com transtornos alimentares, né? Você vê muito dessas adolescentes fazendo blogs sobre emagrecimento e muitos jovens seguindo esses blogs, né? E nessa ocasião tinha uma adolescente com um blog desses e as adolescentes ficavam, nossa, empolvorosas, tentando seguir o blog da dita adolescente e quando foram ver, a menina foi internada. E a mãe também não sabia, não tinha reconhecido e foi passar a saber que a filha tinha um transtorno desse no hospital quando o médico, né, falou que ela estava correndo risco de morte em função da anorexia e da bulimia. Tentando cuidar dos outros e muito mal para ela. E acho que é um grande problema nosso, né? A internet ela tá aí para ajudar, mas tem muita coisa que tem que se cuidar. Né? Ela é uma aliada nossa, a gente só tem que saber como a gente usar ela, né? Exatamente. Usar como uma ferramenta positiva e não negativa. Cíntia, foi um prazer ter você aqui conosco. Um prazer foi meu. Sempre bem-vinda. Obrigada. Né? O ano que vem, esse ano já estamos chegando no fim, mas o ano que vem gostaria de ter você novamente para nós discutir outros temas. Foi uma manhã muito produtiva e com certeza muitos outros temas virão. Com certeza. Leva um abraço lá para toda a equipe da Clínica Sion. Levo sim, com certeza. Uma equipe muito bacana que está de portas abertas para todo mundo também, tá, gente? É uma equipe multidisciplinar que a gente tem lá. Muito bem. Rio Framix, muito mais que informação. Você pode contribuir com próximos programas, sugerindo entrevistado, tema para a nossa redação. Pode entrar em contato conosco, tanto no site www.riomaframix.com.br/contatos ou pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e a gente vem logo mais com as principais notícias de Mafra e Rio Negro para você.